Bem-vindos ao canal do Trouxa. Hoje vai ser mais uma reflexão neosimplista. Eu tava pensando muito aqui, em praxeologia. Para quem não sabe, praxeologia é basicamente a ciência que estuda, tá? Ou vamos colocar a área filosófica que estuda a ação humana. É o estudo da ação humana, né? Melhor não colocar a ciência, porque vai ter debate. Área filosófica, esquece isso aí. Vamos colocar assim, o estudo da ação humana, tá? Então, assim, eu fiquei pensando, né? Quem não sabe o axioma da ação humana, aí feito pelo Ludwig von Mises, aqui nesse livrinho Ação Humana, é basicamente a ação humana é ação propositada, ou seja, ela tem intencionalidade, tem um propósito. É a utilização de meios para alcançar um fim. Pensando de maneira praxeológica, ou seja, analisando quais são os fins que a gente escolhe como indivíduos aí, né? São os diversos. Eu achei um ponto em comum, cara. E tem a ver com a reflexão neosimplista que a gente não passa de um bando de escravo biológico, né? A gente é... O que é o ser humano? É o animal que interpreta. Basicamente, tem um aforismo aí. O ser humano é o animal que interpreta. E nem sempre a gente faz isso corretamente, cara. Pensa um pouco aí nesse aforismo. O ser humano é o animal que interpreta. Essa capacidade de interpretar as coisas faz que a gente crie juízos de valores, bom, mal, certo, errado. A gente cria ética, cria visões espirituais. A gente tenta colocar adjetivo nas coisas. O que isso tem a ver com a praxeologia? Eu vou defender aqui o seguinte, que a gente tem um fim em comum, né? Que toda ação humana, no final das coisas, no final de contas, vai entrar na escravidão biológica. Parece um pouco determinista, é isso que você vai fazer, mas se você pensar comigo aí, ou você vai me refutar, ou provavelmente você acaba concordando. Não é nada super ousado que eu vou falar agora. Toda ação humana, a princípio, ela vai de acordo com a preservação da nossa espécie. Até mesmo os casos de suicidas ou algumas ações a gente pode pensar que não ajudaria a nossa espécie a crescer em termos de número. Vou explicar o seguinte, todo organismo vivo, né, os que não entram aí na praxeologia, que são aqueles que agem de maneira não intencional, tá? Então você pode colocar aí animais que não criam juízos de valores, né? Eles são basicamente, eles respondem a estímulos biológicos também, mas é o instinto, né? A grande força motora deles aí que vai direcionar as ações dele. Quando eu falo ação, não no sentido de praxeologia. As plantas também, elas já são programadas para fazer aquilo, né? Tem um terreno mais úmido, a raizinha da planta começa a ir naquela direção, tem uma parte batendo luz do sol, as folhas começam a ir naquela direção. Então, assim, são sensores biológicos aí, né? A gente é programado para fazer o seguinte, potencializar a própria existência em termos de espécie. Por que em termos de espécie e não em termos individuais? As diferenças individuais, elas acontecem devido à nossa capacidade de interpretar as coisas. O fato da gente interpretar, a gente não interpreta tudo igual. Também acontece várias interpretações que se repetem porque a gente tem memes. O que é o meme? É uma representação de um comportamento humano repetitivo, que é comum, por isso que a gente dá risada. Pô, é assim mesmo, né? Se pegar aqueles memes clássicos, né, ou do Fab, ou aqueles classicões ali, né, que começaram lá em 4chan e tal. Então, cara, pensa comigo aí, por que dentro disso você pode pensar, você já deve estar tentando me refutar, pensando em exceções. Mas vou dar um exemplo bem clássico. Por que existem pessoas homofóbicas? Da onde que vem aquela repulsa com o comportamento homoafetivo que alguns indivíduos têm? Dogmas religiosos, tá? O primeiro aí, isso aí é coisa imoral, vai pro inferno, né? Algumas coisas mais tradicionais aí. E aí, se a gente refletir, a gente vai ver que a origem disso é o quê? Macho, fêmea, reprodução. Se macho e fêmea não existe... Olha o dragãozinho voando aqui, que bonito, gente. Se não tiver agora, eu vou ficar aqui, senão vai distrair vocês. Não, deixa o dragãozinho lá. Caramba, bonito. Enfim, eu gosto de dragão. Pensa comigo, velho. Essas imposições espirituais aí de religião, religiosas, não espirituais, né? De macho e fêmea, de não pode ter casamento gay, união uma afetiva é errado ou é
não é natural, vocês já devem ter escutado isso. Isso é um mecanismo de defesa que é o ser humano com medo de ser extinto. Ah, vocês já devem ter ouvido isso daqui, não? Ah, se todo mundo começar a virar gay, a gente vai ser extinto. E daí? Eu vou refutar isso daí, mas... E daí? Que apego é esse, né? Que juízo de valores eu falo assim, você tem o dever de não ser extinto. Cara, isso cairia ali na guilhotina de Hume, né? Por causa que eu existo e que a espécie humana se reproduz naturalmente, deve ser assim. Eu estou pegando um fato e gerando um juízo de valor. Isso é falacioso. Mesmo assim, está errado ainda o raciocínio. Ó. Se você pensar que os seres humanos exponencialmente, aí a gente pode se reproduzir muito, mais que o coronavírus até, né? Basta um macho aí fecundar várias fêmeas e continuar fazendo isso, ter várias parceiras sexuais, pronto, vai. A humanidade vai ficar igual a China e a Índia aí, plá, em todo lugar. Se você pensar que um relacionamento homoafetivo é super comum na natureza, são mais de 3.000 espécies, se eu não me engano, que reproduzem esse comportamento, por quê? Peraí, vamos lá. Por que na natureza existiria um comportamento homoafetivo que a gente sabe que o instinto sexual nosso é para reprodução? Por que isso aí entraria na natureza? Parece que não faz sentido, é um bug. Ah, deve ser um bug ali, porra. Quantidade de recursos escassos versus quantidade de indivíduos que consomem ou seres vivos que consomem esses recursos escassos. Posso estar redondamente errado, mas a dedução que eu faço é: o comportamento homoafetivo é absolutamente natural para equilíbrio da espécie. Né? A homofobia, no entanto, faz menos sentido ela existir. Porque se você pensar dessa maneira, o casal homoafetivo está ajudando, né, a espécie a preservar. Tá dando uma de Thanos ali. Ó. É menos gente se reproduzindo, né, vai adotar os seres humanos ali que os outros casais não quiseram, né? Se a lei permitir, né? Porque a nossa lei inválida aí não deixa, o moleque tá lá, a menininha tá lá para ser adotado e não pode por causa desses preceitos morais burros aí. Então vocês estão entendendo, ó? No reino animal, e a gente faz parte do reino animal, relacionamentos homoafetivos fazem todo sentido. O equilíbrio da espécie. Ai, mas e o ser humano ser racista, por exemplo? É medo do diferente. Também é burrice, né? Porque hoje a gente tem o filtro racional. Você tem que se precaver com qualquer ser vivo que possa tentar te ameaçar a sua existência aí. Mas simplesmente pela cor de cabelo, cor de pele ou etnia aí, é simplesmente uma reação biológica de você ter, opa, aquele medo, aquele instinto de se preservar de algo desconhecido. Se você visse um alienígena pela primeira vez, que você nunca tivesse vindo antes com uma característica toda bugada aí, provavelmente seu primeiro instinto ia ser de querer matar o bicho ou fugir, um fantasma, né? Porque você não conhece. É uma reação biológica ao impulso de preservar a nossa própria espécie. Onde que isso entra na praxeologia? Toda ação humana busca transformar uma realidade menos satisfatória numa realidade mais satisfatória. Não necessariamente uma busca hedonista, né? Uma busca pelo prazer, porque você pode ter uma preferência temporal assim, vou fazer um sacrifício agora, né? Eu vou poupar, vou fazer jejum, vou fazer exercício físico que não é tão gostoso na hora, depois a gente tem a dopamina, né? Mas na hora ali não é tão bom. Eu vou fazer um sacrifício agora para eu colher os frutos disso depois. Então, assim, eu dou mais valor para o resultado que eu terei no futuro do que a quantidade de sacrifício que eu vou fazer no presente. No final das contas, você está buscando os melhores recursos escassos, porque você poupa dinheiro para você ter uma quantidade maior para trocar por um recurso escasso que vai te satisfazer, vai transformar a realidade menos satisfatória para mais satisfatória. Nesse ponto, ó, tudo que a gente faz como ação aí acaba sendo para preservar a nossa própria espécie. Ah, mas e um suicida? Quanto mais suicidas, menos suicidas? Pode entrar no mesmo exemplo que eu dei do relacionamento homoafetivo. É para equilíbrio da espécie. E eu não estou gerando nenhum juízo de valor. É só uma dedução descritiva. Se você acha que está errado, você me refuta aí, tá? É só uma dedução, gente. Calma, né? Não vai vir com escudinho com a espada, cara. Ou vem, a gente senta e troca uma ideia. Mas tá entendendo, cara? A gente acha que a gente é diferente dos outros animais simplesmente porque a gente interpreta fenômenos.
Mas na verdade, a gente está seguindo a mesma direção de todo ser vivo. Um cara que se sacrifica para salvar outro, ele considera que preservar a existência do outro vale mais que preservar a dele. Por isso que um pai e uma mãe se sacrifica pelo filho, né? Que você vê aqueles exemplos assim de pessoas extremamente altruístas no sentido de dedicar a vida inteira dela para servir o outro e não são tão comuns assim. Então o que isso está fazendo? Preservando a existência como espécie. Porque a gente tem tantos tabus aí de incesto, de matar alguém. Tem vários tabus que a gente tem. Canibalismo, são vários aí. Agora não monetiza mesmo esse vídeo, mas não tem problema. Esses tabus vão na mesma direção. Preservar a existência humana em termos de espécie. Quando você é dito aí egoísta, o que você está fazendo? Buscando os melhores recursos escassos para preservar a sua existência como indivíduo, que também entra como espécie. Por que você quer reproduzir, né? Você que no caso é hétero aí, que é uma parceira ou um parceiro, né, sexual, para você se reproduzir com o melhor recurso escasso possível. Você não vai se acomodar com qualquer coisa. Porque a gente sente vergonha, porque a gente quer ser aprovado pelo grupo. Por que a gente quer ser aprovado pelo grupo? Estar num grupo dá uma sensação de proteção e a gente aumenta as chances de potencializar a nossa existência como espécie. Vocês estão vendo como tudo cai nisso, cara? Se vocês tiverem algum erro, algum equívoco, comenta, me corrija. Mas a dedução que eu chego é tudo, absolutamente tudo que a gente faz entra na mesma categoria que qualquer outro organismo vivo. Preservar a nossa própria existência aqui. E eu não estou falando que deve ser assim, eu estou falando simplesmente que eu estou observando e deduzindo as coisas aí. É justamente o que eu venho falando, uma reflexão neossimplista. Eu pegar uma coisa que a gente acha que é complexo, tá? Analisar ela a fundo em termos de ontologia de essência e analisar o conhecimento que a gente tem, né, que entra na epistemologia, e chegar a uma conclusão que dá para ser passada de maneira simples. Pensa em alguma ação aí que seja uma exceção disso que eu falei, ó. As exceções que eu pensei foram esses tabus, ou suicidas aí, ou relacionamentos homoafetivos. A gente tem uma certa interpretação disso, que às vezes a gente pensa que está indo contra a existência da espécie humana, mas na verdade não está. Porque os recursos eles não são infinitos, as coisas acabam. Então a própria natureza e a evolução pode ter programado a gente para ser dessa maneira. O fato da gente colocar juízos de valor, né, interpretar as coisas, não necessariamente implica que a gente interprete elas corretamente. Por isso que é tão importante sentar e, pensar um pouco sobre isso. Então, ó, aforismo de hoje. Ser humano é o animal que interpreta. Só isso, velho. A única certeza que eu tenho é que eu sou algo que existe e tá ciente disso. Então pode ser que tudo que eu falei aqui esteja errado, tá? Se tiver e você me ajudar a buscar a verdade, eu vou te agradecer. Você está me fazendo um favor. Valeu por ficar comigo até aqui. Beijo do trouxa.